Já começou a gravar? Massa, tem que gravar, né? Milton, já? Tem. Ah, então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao convite do professor Hermano para participar do congresso, a Vanessa, que fez a ponte, né? Muito solícita, muito presente, e a Márcia, que vai estar aqui como monitor e vai ser a nossa... que vai dialogar com a gente aqui, que vai manter o nosso diálogo. Eu me chamo Davi, obviamente, né? E eu trabalho com tradução. E hoje a gente vai ver uma perspectiva do mal mais voltada no âmbito da tradução em si, não na questão, vamos dizer, não o mal enquanto um tema, vamos dizer assim, mais talvez mais concreto, mais objetivo. Vamos pensar nessa questão do mal como algo mais objetivo e não como um tema que esteja mais próximo do terror, do horror e da aflição, mas o mal como algo que, vamos dizer assim, que, que rompe a fronteira do bom, de uma boa tradução, vamos dizer assim. E o que é que isso causa? O que é que, vamos dizer assim, o que é que o mau passo em uma tradução causa? O que é que dela decorre, vamos dizer assim, né? Então eu vou dividir com vocês o meu PowerPoint. Aí vocês vão me dizer se dá para ver. Vocês estão vendo? Sim, professor, tá ok. Vocês estão vendo passar? Sim. Ah, beleza. Então, eu vou começar agora. O título da minha palestra é O Mal Interior, Perspectivas de Tradução e de Interpretação em A Procura do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Né? E eu inicio com a data de nascimento do Proust, que foi 10 de 7 de 71, de 1871, e a morte dele, que foi 18 de 11 de 22, porque saber da morte, da data da morte do Proust, nessa perspectiva que hoje a gente vai trabalhar, é bem importante. Por quê? Porque no ano passado, em 22, foi o centenário da morte do Proust. Então, o que é que isso trouxe para, vamos dizer assim, para a pesquisa do Proust? No ano de 2022, a editora, Companhia das Letras, que vocês conhecem, ela publica, ela dá início a uma nova publicação de A la Recherche du Temps Perdu, que é a maior obra do Proust, e é a maior obra, vamos dizer assim, do século XX, que ele vai dar uma nova perspectiva para a questão do tempo, para a questão da memória, né? Então, com o centenário de morte dele, que foi em 2022, ano passado, a Companhia das Letras lança uma terceira tradução da obra. E isso vai trazer algumas implicações em termos de tradução e em termos também da própria obra em si, enquanto material interpretativo. Em 2022, os primeiros volumes, porque a obra do Proust é dividida em 7 volumes, então os 2 primeiros volumes que foram lançados foi o volume 1, que foi para o lado de Swann, e o segundo volume, que é A Sombra das Moças em Flor. O primeiro volume foi traduzido pelo Mário Sérgio Conti, e o segundo pela Rosa Freire Aguiar. E a imagem aqui é do Cézanne, que exatamente é essa obra, que é essa edição, né, que a gente vai partir dela, que eu vou partir dela para a gente desenvolver uma questão, uma reflexão sobre o mal. E nessa obra específica, que é o volume 1, que é o Para o Lado de Swann, ela é dividida em três partes. Combray, Um Amor de Swann e Nomes de Lugares, um Nome. A gente vai ficar, devido ao tempo e realmente devido à extensão, só na primeira parte, em Combray. Só que, para a gente ter uma ideia, existe a terceira versão, que é exatamente de 2022, mas existem outras duas versões. Né? A primeira versão, que foi que introduziu a obra do Proust no cenário brasileiro, que foi a de 1948, que foi a do Mário Quintana,
pela pela editora Globo Livros, né? E em 2001 a gente tem uma segunda versão que é do Pi, pela editora Nova Fronteira. Vejam que é super importante. Primeiro, a questão do centenário, que nos dá como que nos presenteia, vamos dizer assim, com a terceira versão de A La Recherche, que é a obra do Proust. E vejam que de 48, que a obra foi introduzida aqui no Brasil, traduzida, até a segunda tradução, que foi de 2001, se passaram 53 anos. E nesses 53 anos, a nossa linguagem, a palavra muda, vamos dizer assim. Os acordos ortográficos, as normas todas mudam, a própria sintaxe, a própria ideia. Para vocês terem uma noção assim mais clara, por exemplo, o segundo volume, que é A Sombra das Moças em Flor, o Quintana traduziu em 48 como A Sombra das Raparigas em Flor. Então, a gente percebe, e o Pi já percebeu isso em 2001, que o termo rapariga não é pejorativo naquela época e hoje em dia. Então, é a sombra das moças em flor, como é traduzido hoje em dia. Então, a gente percebe que a linguagem vai evoluindo. Por mais que a obra original ela não mude, vamos dizer assim, mas a linguagem do tradutor vai mudar, como diz o Walter Benjamin, um texto bem bacana, que é A Tarefa do Tradutor. Então, vejam que nós temos duas traduções anteriores a essa lançada em 2022. A de 48, a do Mário Quintana, e a de 2001, que é a do Pi. Né? E, veja, de 2001 a 2022 foram em 21 anos até ter uma outra tradução. E para a gente ir, né, de encontro ao nosso tema, eu pensei em duas partes, né? Em duas partes desvela-se o mal. E eu vou ficar só na primeira parte, que é com Bré. Porque a obra realmente é muito longa, do Proust, o livro é muito longo e é muito complexo e é muito cheio de, vamos dizer assim, de questões, que não daria tempo para a gente trabalhar em um dia, em uma hora, né? Então, eu dividi como o desalinho do Mauvepas, que eu vou explicar já para vocês, e o sadismo performático do luto. Eu acredito que a gente vai... Eu pensando na hora aqui, por mais que eu tenha destacado a parte 2, mas a minha fala vai se deter na parte 1, que é o Mauvepas, para a gente realmente não ficar dentro do horário, para não ficar tão cansativo, né? Então, essa primeira parte, que eu chamo de desalinho do Mauvepas, porque desalinho, pessoal, tem a ver com trama, tem a ver com tecido, que aí veja que é importante, nada em Proust, vamos dizer assim, é gratuito. E também, quando a gente pesquisa Proust, nada também pode ser dado gratuitamente, porque, como vocês verão, esse título, Desalinho, vai dialogar com o que eu vou mostrar para vocês. Então, desalinho tem a ver com tecido, tem a ver com linho, tem a ver com linha também, tem a ver com trama. Então, a gente vai trabalhar isso, né? Então, qual é essa definição do mauvais pas, que é uma definição minha, que eu trago para a perspectiva da tradução. Esse mauvais pas, traduzido literalmente, seria ou um passo em falso, ou um mau passo em francês, vamos dizer assim. Então, eu trago essa expressão do cotidiano para a pesquisa em tradução e revisto ela de uma perspectiva da linguagem. Ou seja, é um passo em falso, ou um mau passo do tradutor, que produz sérias problemáticas na interpretação e no trabalho de pesquisa acadêmica de obra traduzida. Ou seja, vamos dizer assim, é uma palavra omitida, ou é uma palavra não traduzida, ou é uma palavra traduzida por outra coisa. São esses, vamos dizer, são essas, entre aspas, maldades, ou, pode ser, entre aspas, maldades, vamos dizer assim, esses passos infelizes, vamos dizer assim, que também está nessa perspectiva do mal, né? Que causam para o leitor não conhecedor do original sérios problemas de interpretação, como a gente vai ver agora, né? E, como eu falei para vocês, o mal aqui que eu vou trabalhar com vocês não tem uma perspectiva
não está ligado a essa perspectiva do horror, do terror, está numa perspectiva que eu acho uma perspectiva outra, vamos dizer assim, que também está nesse campo maior que é o mal. O mal, ou mal, é entendido como um gesto que foge das regras e das leis de boa conduta previamente estabelecidas em sociedade. Ou seja, o mal, por exemplo, como o que destoa, o que atrapalha, o que fere, o que assusta, o que corrompe, o que suja, o que mata, no sentido de atrapalhar a interpretação do leitor, de ferir a interpretação do leitor, de sujar, vamos dizer assim, a interpretação do leitor. Ou seja, como o trabalho de tradução é super importante, sem ele a gente não teria acesso a muitas obras, mas também há no trabalho de tradução esses espaços em falso, vamos dizer assim, que se não forem corrigidos, se não forem reavaliados, vão manter uma problemática na interpretação daqueles leitores que não são conhecedores da língua do original. Vamos dizer assim. E eu dividi esse Movepar em 3 estruturas, vamos dizer assim. São 3 Movepar que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje. E sempre partindo, pessoal, da última tradução do Proust, que foi de 2022. Então, eu estou partindo sempre da tradução, porque essa perspectiva do mal na tradução, e especificamente em Proust, ela iniciou, vamos dizer assim, ela se abriu para mim a partir dessa tradução do ano passado do Proust. Então, são 3 níveis de Movepar. É um estrutural semântico, estrutural e semântico. Estrutural semântico é quando o tradutor ele não só, vamos dizer assim, faz um passo em falso em um termo estrutural, numa palavra, numa frase, mas também esse passo em falso, vamos dizer assim, ele vai mexer com o sentido da obra, vamos dizer assim, né? Ou seja, é uma modificação estrutural que mexe com o sentido da obra, né? E tem um segundo Movepar que é estrutural, ou seja, que vamos dizer assim, é uma troca de palavras, mas que não mexe com o sentido da obra. E o semântico não é estrutural, mas ele mexe, ele vai mexer com o sentido da palavra, o sentido que o contexto da tradução do original ele se apresenta. A gente vai ver isso bem detalhadamente, passo a passo. Então, um caso que eu vou trazer para vocês agora, que é um caso que foi vamos dizer assim, foi o que deu, foi o que iniciou essa minha pesquisa em Proust na tradução e sobre o mal. É uma cena, primeiramente eu vou dar um contexto para vocês. Em Busca do Tempo Perdido, ou A Procura do Tempo Perdido, né? Porque Em Busca do Tempo Perdido é a tradução do título do Mário Quintana e do Pi, e A Procura do Tempo Perdido, a gente também pode falar depois sobre isso, é o título da terceira versão, né? Então, é o narrador que ele vai rememorar a sua infância em Combray. Em Combray é a casa de campo da família dele, que eles moram em Paris, mas eles vão passar as férias em Combray. E tem toda uma questão da relação dele com a mãe, dessa angústia quando se tem visita para o jantar, ou quando eles vão para fazer um passeio longo pela cidade, a mãe não dá, não vai lhe dar o beijo de boa noite. Então, traz toda uma angústia para ele. E ele faz certas relações, certas associações entre ele e a mãe, entre certos mitos cristãos, entre certas novelas de cavalaria de romances e tal, que pode nos levar, ele tem essa abertura de nos levar a uma interpretação edípica da relação do filho com a mãe, entendeu? Então, dá essa possibilidade, a leitura, uma das interpretações possíveis da relação do narrador com a mãe
é uma relação edípica, na perspectiva que a obra nos dá, vamos dizer, é uma das múltiplas perspectivas, esse esse esperar todas as noites, o beijo da mãe, como se fosse um desejo consciente de dormir com a mãe, né? Então tem toda essa questão que a narrativa traz, né? E tem, como eu falei para vocês, tem, como a gente vai ver, tem uma construção, tem um cenário que se monta para dar ao leitor essa possível interpretação, né? Dentre várias outras que a obra do Proust vai nos oferecer. E essa cena, vamos dizer assim, essa cena meio que ela oficializaria ou ela validaria essa interpretação do caráter nubente, ou seja, da questão da relação de noivos, de enamorados, da mãe e do filho, né? Mas aí tem uma questão interessante, né? Uma cena que eu vou ler para vocês agora, né? Que pode parecer agora meio deslocada, mas à medida que eu vou desenvolvendo a minha fala, vocês vão perceber como essa cena ela pode ser uma chave para essa interpretação do caráter nubente de mãe e filho, mas também ela pode ser o caráter que deixa em suspenso, que não valida essa interpretação. Então, eu vou ler essa cena do vestido de musselina azul na tradução de Conti. Vocês estão acompanhando, né, os slides? Tudo bem, Márcia? Estão acompanhando, né? Sim, sim, professor, está tudo ok aqui. Valeu. Então, o fragmento é esse, do vestido. Meu único consolo, quando subia para me deitar, isso é o narrador falando, era que mamãe viria me beijar quando estivesse na cama. Mas aquele boa noite duraria tão pouco tempo, ela desceria tão depressa, que o momento em que a escutava subir, e depois quando passava pelo corredor de porta dupla, o leve barulho de seu vestido campestre, de musselina azul, do qual pendiam pequenos cordões de palha trançada, era para mim um momento doloroso. Vejam que a subida da mãe para dar o beijo no filho, o vestido de musselina azul, né? Aparentemente é normal, vamos dizer assim, né? Uma cena de angústia da criança, que quer o beijo da mãe, e que escuta os passos dela, e que ela vai em direção ao filho, vamos dizer assim, ao ser amado, mas o vestido de musselina azul. No original, é Musselina Bleu, que é original, é de 1913. Então, para vocês terem uma perspectiva do francês, né? Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite, que les moments où je l'entendais monter, puis où passer dans les couloirs à double porte, les bruits légers de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient des petits cordons de paille tressés, était pour moi um momento douloureux. Então, o original está em musselina bleu, igualmente como a terceira versão. No entanto, quando a gente faz isso, uma comparação com as outras traduções, aí está o grande mal, vamos dizer assim, a grande passo em falso. A segunda tradução, a segunda versão da tradução do Pi, mantém o musselina azul. Eu vou ler para vocês. E vejam como é diferente, como cada tradutor, claro, com seu repertório de leituras, então ele vai traduzindo a tradução. Ou seja, por isso que cada tradução, como o Maurice Blanchot vai dizer, vai escrever no seu texto sobre tradução, que cada tradução é um livro, vamos dizer assim. Cada tradução é uma obra diferente do original, por mais que tenha o original como base, mas cada tradução é um livro outro, um segundo livro, né? Então, eu vou ler aqui. Ao subir para meditar, meu consolo único era que mamãe fosse me beijar quando já estivesse na cama. Mas durava, veja como já modifica, mas durava tão pouco isso, e ela descia tão depressa, que o momento em que ela o via subir, e depois, quando ela passava pelo corredor de porta dupla, o ruído ligeiro de seu vestido de jardim, de musselina azul,
com pequenos tirantes de palha trançada, era muito doloroso. Tanto a terceira versão está condizente com a original, quanto a segunda versão, de 2001, está condizente com a original. No entanto, a grande questão que eu encontrei é que, na primeira versão da tradução do Mário Quintana, que é exatamente a versão que é a versão de entrada do Proust na nossa sociedade acadêmica, sociedade da cultura brasileira e tal, de 1948, a primeira tradução do Proust, é a obra de entrada dos leitores não francófonos, né, que não sabem, não tem não compreendem, não entendem o francês. Então, a obra, a primeira tradução, tem uma influência muito grande para os nossos leitores e principalmente para as pesquisas acadêmicas. E olha como ele traduz aquela cena, a cena do vestido. Quando subi para me deitar, meu único consolo era que mamãe viria beijar-me na cama. Mas tão pouco durava aquilo, tão depressa descia ela, que o momento em que a ouvia subir a escada e quando passava pelo corredor de porta dupla, o leve frêmito de seu vestido de jardim de musselina branca, com pequenos festões de palha trançada, era para mim um momento doloroso. Anunciava aquele que viria depois, em que ela me deixaria voltando para baixo. Vejam que essa é a grande questão, que esse é o grande passo em falso, vamos dizer assim, na tradução do Marcel Proust. Sobretudo que se trata da primeira tradução da obra proustiana no Brasil, e vejam também que entre a primeira versão, que é essa do Quintana, e a segunda, de 2001, do Pisse, passaram 53 anos. E foram 53 anos os leitores, os pesquisadores, lendo Musselina Branca, que, se vocês perceberem, se alguém já tiver acesso, se alguém já tiver lido Proust, o vestido de musselina branca atesta essa interpretação nubente de mãe e filha, como se a noiva fosse em direção ao amado dar-lhe boa noite. Percebam que o vestido branco, com toda a sua significação de noiva, de algo puro, aqui ganha uma significação muito maior em se tratando desse contexto todo produzido pela narrativa proustiana. Então, quando o Quintana ele traduz musselina azul, que é a original, por branca, ele meio que interfere na tradução, no original, que o original não é azul, é branca, e comete esse passo em falso que causa problemática para as pesquisas acadêmicas. Por quê? Porque muita pesquisa, muita leitura acadêmica, muito trabalho de pesquisa se baseou nesse vestido de musselina branca, né, para validar a sua interpretação dessa relação edípica de mãe e filho. Então vejam como um passo em falso em tradução pode gerar um problema muito grande. Por quê? Porque quando a narrativa ela coloca musselina bleu, que é a musselina azul, ela não valida, ela não certifica essa interpretação de caráter nubente. Ela deixa suspenso, ela ambiguiza, ou seja, ela torna ambíguo. A gente nunca pode dizer se é ou não é, nunca pode atestar uma veracidade. O musselina bleu, que é o musselina azul, ela dá esse caráter de ambiguidade, enquanto que o branco não. O caráter branco ele oficializa essa interpretação. E aí que está o risco, uma vez que os pesquisadores, os leitores, ao se aterem ao vestido de musselina branca, que a gente vai ver que é meio que se encaixa em vários aspectos na sua interpretação, causa um problemático, porque não é musselina branca. Entendeu? Isso, esse passo em falso, esse mover-pas, que é estrutural semântico, uma vez que mexe na estrutura, que é a palavra, não é branco, é azul, e semântico porque dá um caráter, uma significação outra que não é aquela que o original está propondo. Né? Aí vocês podem me perguntar, mas Davi, a segunda versão
A segunda versão do Quintana, ele coloca musselina azul. Mas é super interessante pensarmos que a tradução do Pi, ela foi suplantada pela tradução do Mário Quintana. Se a gente for perceber, os trabalhos acadêmicos, eles se voltam muito mais para a tradução do Quintana do que para a tradução do Pi. Ou seja, a tradução do Quintana, a tradução do Pi não foi capaz de jogar luz, vamos dizer assim, né, nesse caráter, nesse move pas. Tanto é a força da tradução do Quintana, uma vez que ela foi a primeira, uma vez que ela abriu as portas do mundo prussiano para os brasileiros, para você ver a força, né? E é super interessante também que, pessoal, a tradução de Musselina Branca, ela se mantém na terceira edição do Quintana. Ou seja, já tiveram 3 edições. E essa terceira edição ela foi comentada, uma edição comentada de 2006. E não se toca, e o comentador ele não se atém a esse move pas. Né? Então a gente vai poder discutir por que não se corrigiu esse move pas, né? Porque mexe com com muitas das perspectivas da obra, né? Vamos dizer, esse passe falso da tradução, né? E tudo isso daí, toda essa questão, né? Essa ideia do mal em tradução, dessa tradução, esse passo em falso, ela vem, a mim, né, principalmente, ela vem como uma questão a partir da terceira versão do Conti. Ou seja, quando eu comparei a segunda e a primeira versão, eu me dei conta que vai na questão estrutural. Os adjetivos franceses com marcações no feminino, como bleu, azul e blanche, né, que seria a marcação do Ezinho de bleu e blanche, né? Se vocês perceberem as duas palavras, bleu e blanche, elas não são homófonas, elas não são homônimas e não são homógrafas. Então não teria uma razão, não teria uma razão de proximidade estrutural que desse uma resposta para esse move pas, entendeu? Esse mau passo que causa transtornos e, vamos dizer assim, para as pesquisas as pesquisas que a gente tem acesso, que tem esse vestido de musselina branca como grande chave de interpretação, elas têm que ser revistas. Daí vocês tiram como é problemático, por vezes, um move pas, um passo em falso, esse mau passo que o tradutor pode acabar cometendo e como ele pode acabar dificultando, problematizando mesmo assim, as pesquisas acadêmicas. Então, né? E a questão semântica que a cor branca ela embasa, de certo modo, e valida a interpretação de caráter nubente entre mãe e filho, como eu já falei para vocês. Né? Diferentemente da cor azul, que o azul ele não vai dar esse caráter de noiva, não vai dar ele vai meio que suspender essa interpretação, vai tornar ambíguo, enquanto o branco ele valida essa interpretação. Né? E aqui a gente chega ao problema. Vejam que nesse esquema que eu mostro aqui para vocês, como é importante, vamos dizer assim, como é central esse caso do vestido, essa cena do vestido. Por quê? Porque nesse cenário que a gente pode interpretar essa rememoração de infância como uma leitura, interpretado como uma leitura edípica, como uma leitura do desejo do filho de se deitar com a mãe, etc. e tal, como essa cena do vestido é central. Vejam por quê. São 5 aspectos. Quando inicia a narrativa, quando a narrativa
Combray, né, que é a primeira narrativa, e vejo que Combray é a primeira parte do primeiro volume que abre Em Busca do Tempo Perdido abre a obra, vamos dizer assim, a porta de entrada da obra, né? Então, o narrador, ele sonha com Eva, ele sonha com a mulher, ele vai dizer que tal qual Eva, tal qual Adão, tal qual Adão, ele sonha com a mulher a partir da posição de suas coxas, ou seja, da fricção das suas coxas. A gente sabe que é uma cena erótica, né? Claro. A partir da fricção das suas coxas, ele dá origem a essa mulher em sonho, tal qual Adão deu origem a Eva a partir do seu costelo. Veja que aí já temos para montar esse cenário, né? Já temos uma ideia de Eva. Eva, que a gente já sabe que é a primeira mãe e a primeira mulher da humanidade. Então, Eva já carrega essa ambiguidade. Eva é a própria ambiguidade, sendo a primeira mulher e sendo a primeira mãe. Ela carrega essa ambiguidade. Então, o narrador, ao inserir essa imagem dessa mulher que nasce de suas coxas, da posição de suas coxas, tal qual Adão, tal qual Eva de Adão, a gente já vamos dizer assim, a gente já tem um fragmento para compor essa cena. E o segundo momento em que a narrativa ela constrói essa interpretação do caráter nubente é quando o narrador ele vai fazer a relação de uma novela de cavalaria que se chama Golo e Geneviève de Brabant, que também Geneviève de Brabant é a primeira mulher na narrativa que dá origem à família Guermantes, né? Então, também tem a primeira mulher nesse ponto. E ele faz uma relação, o narrador, desses seres, vamos dizer assim, pode-se dizer, enamorados, com a relação dele com a mãe. E vejam como é interessante, pessoal, que na constituição do nome de Geneviève há a palavra Eve. E Eve é o nome Eve em francês. Vejam que nada é gratuito. Ou seja, temos Eva, temos Geneviève, que no nome Geneviève tem na sua composição Eve, que é Eva em francês, né? Tem esses dois momentos, que é Eva, o sonho, ele faz a relação da novela de cavalaria com a mãe, dele com a mãe, e logo após tem essa cena do vestido. E se a gente for montando, vamos dizer assim, esses fragmentos, a cena do vestido é central. Porque quando o original mantém musselina azul, ele suspende essa interpretação. Ele não valida, vamos dizer assim, essa interpretação. Mas o branco vai validar essa interpretação. Até mesmo porque o que é que vem depois? Depois dessa cena do vestido, em que a mãe sobe para dar o beijo no filho, vem o mês de Maria. Aí a gente já tem um novo aspecto, que é o mito cristão. Aí vem a questão da mãe, vem a questão da pureza e a questão de Maria. Né? E logo em seguida, no mês de Maria, tem um tipo de flor, de flor, vamos dizer assim, que é o espinheiro branco, que ele faz, o narrador, uma relação do espinheiro branco com o vestido de noiva. Ou seja, vejo que as cenas é como se fosse um quebra-cabeça se montando. O mês de Maria, o espinheiro branco, e logo depois, na segunda parte de Combray, vem uma mulher de vestido branco, aparece uma mulher de vestido branco, que é a mãe da Gilberte, uma outra personagem que vai ter grande destaque na narrativa. Mas ela não é nomeada no momento. Ela é só dita como a mulher do vestido branco. E é tida como mulher adúltera. Vejam como a cena do vestido, se for branco, ela deixa a interpretação bem redonda dessa questão. Ela meio que oficializa essa questão que ela vai validar, ela valida, né? Validaria
essa interpretação do caráter nubente. Vejo que o vestido branco aqui está associado a uma mulher adúltera. E vejo que, anteriormente, o vestido branco estava associado à noiva. E estávamos no mês de Maria, estava depois associado à mãe na tradução do Quintana. Ou seja, o branco aqui tanto estaria na perspectiva do materno, quanto na mulher adúltera. Ou seja, volta-se, se eu mantivesse o vestido branco, e a partir de todo esse gráfico, volta-se à imagem de Eva. Porque a cor branca ela vai unir as duas mulheres, a mãe e a adúltera, uma imagem de Eva que é, a um só tempo, a primeira mulher e a primeira mãe, uma imagem ambígua por excelência também. Né? Só que não, no original não é vestido branco, é azul, musselina azul. E sendo azul, vamos dizer que essa interpretação de caráter nubente, que foi uma grande... Teve uma grande... vamos dizer assim, né, na época que foi lançado do Mário Quintana, teve um grande, como eu posso dizer, acolhimento, né? Porque se a gente for perceber, realmente fica bem redonda a interpretação, né? Vamos dizer assim, que o vestido azul, o vestido branco oficializa valida essa interpretação do caráter nubente, que muitos pesquisadores se ativeram e dando como argumento o vestido de musselina branca da mãe, e fazendo essa relação com a Eva, com essa mulher de branco adulta, toda essa relação ambígua e tal. Só que o vestido não é branco, pessoal. Ou seja, muitas pesquisas precisam ser revistas e precisariam ser revistas. Aquelas que se atêm ao vestido branco como argumento, uma vez que o original não tem isso. O original é azul. Exatamente para dar esse caráter de mais ambiguidade ainda a relação da mãe com o filho. Ou seja, o azul ele não valida essa interpretação. Ele deixa cada vez mais suspenso. Até que ponto essa interpretação edípica, vamos dizer assim, é válida ou não válida, é contestável. Ou seja, o azul ele mantém essa ambiguidade, vamos dizer assim, né? Enquanto o branco que oficializa. Então, ao trazer o branco, o Quintana ele vai interferir na tradução, né? Vai cometer um mauvais pas, vai cometer um passo em falso, um mau passo, que vai trazer sérias consequências para o leitor, na sua interpretação, e para o pesquisador também. Ou seja, o mal nesse sentido de trazer um mal para um mal em tradução que traz um mal para o leitor e o pesquisador, uma vez que não se trata do vestido branco, sim azul, né? Então, pessoal, essas questões de interpretação do mauvais pas tradutório da primeira versão de Combray, né? Essas questões de interpretação do mauvais pas tradutório da primeira versão. Como eu falei para vocês, entre a primeira versão e a segunda versão se passaram 53 anos, ou seja, se a gente pensar, foram 53 anos de 48 a 2001 que os leitores e pesquisadores se ativeram e só tinham aquela tradução como base de sua leitura e de sua pesquisa. Então foram 53 anos lendo Musselina Branca. E, mesmo que tendo de 2001, que é do Pi, não, a segunda versão ela foi meio que suplantada pela primeira versão. Então, ainda assim, mesmo após a primeira versão, mesmo após a segunda versão, os pesquisadores se atêm muito mais à primeira versão, que é a versão do Quintana. Né? Então, uma das consequências é a revisão dos trabalhos científicos e de pesquisa que se embasaram na cena do vestido branco, que não é branco, é azul, para a sua interpretação da relação nubente entre mãe e filho. E o que é mais interessante, como eu falei para vocês, que a gente já está na terceira edição da tradução do Quintana, e esse mauvais pas, esse passo em falso, ele não foi corrigido. Mantém-se ainda a cor branca. E é para a gente pensar. Aí a gente coloca a questão
o mal também entra na perspectiva do até que ponto a revisão ela faz um bom trabalho ou um mau trabalho, né? Se a pessoa do Quintana meio que inibe a correção da tradução, ou seja, o Quintana como poeta, como assim o poeta pode ser corrigido, vamos dizer assim. Mas a gente tem que ter em mente que, para além da figura do poeta, e para além da figura do tradutor, e para além da figura do revisor, existe o leitor. Existe aquele que vai ter acesso à obra traduzida, né? Então, a gente, como tradutor, a gente sabe que passa algumas coisinhas como vírgula, alguma palavra traduzida com outro sentido, mas muito próximo, mas essa brusca, vamos dizer, essa alarmante, vamos dizer assim, troca do branco para o azul, que muda uma estrutura significativa e toda uma estrutura de sentido, é muito complexo, né? É preciso estar atento a esses movepá, esses passos em falso, né? E a segunda versão, como eu falei, a do Pi, ela não foi, vamos dizer assim, ela não foi tão acolhida quanto a versão do Quintana. E por isso se manteve ainda essa ideia do vestido branco, né? Que dá essa força para a interpretação edípica da interpretação da mãe e do filho. Então, a gente pode pensar duas possíveis razões de traduzir o azul pelo branco. A gente tem que ter em mente, pessoal, a gente tem que ter em mente que quando e a gente sempre, é um trabalho de tradutor, a gente sempre tem até um artigo que penso nisso, mas ao mesmo tempo é impossível, que o ideal seria que todo tradutor de uma determinada obra do autor fosse leitor daquele autor. Que antes de ser um tradutor, fosse um tradutor-leitor. E pode ser exatamente esse caráter de leitor que tenha influenciado, inconscientemente, vamos dizer assim, como um ato falho, um lapso, a tradução do Quintana. Porque antes de ser tradutor, o Proust ele entra no Brasil, na língua francesa, obviamente no original, e um seleto grupo de escritores, de pensadores, se detém na sua leitura. Ou seja, o Quintana, antes de ser tradutor, ele foi leitor. Então a gente pode pensar que até que ponto a interpretação do Quintana não influenciou na sua tradução, né? Até que ponto essa leitura que ele acreditou, que ficou no inconsciente dele, da relação edípica da mãe e tal, não influenciou nessa troca do azul pelo branco, para dar mais uma, que inconscientemente dá mais uma força para a sua tradução, né? Será que houve um ato falho, né? Será que teve um desejo inconsciente provido da interpretação da obra antes de ser traduzida? Então, são essas questões que a gente tem que levar, né? A gente nunca vai saber ao certo o que aconteceu, mas é interessante pensar que ele foi, o Quintana, um leitor de Proust, um leitor do original. Então, enquanto leitor, ele teve uma ideia da obra, uma interpretação da obra. E, ao traduzir a obra, quer queira ou quer não queira, o tradutor tem uma interpretação daquela obra. Então, até que ponto isso não influenciou, a interpretação dele não influenciou na própria tradução, né? E é uma questão para a gente pensar também nos trabalhos de tradução, até que ponto a interpretação do tradutor não interfere na obra, até que ponto ele não pode cometer passos em falso, um mau passo, vamos dizer assim, né? Ele pode ocasionar um mal para o seu próprio leitor futuro, vamos dizer assim, tradutor. E a gente, essa é um grande, vamos dizer assim, essa é um movimento estrutural semântico que é bem complexo, que é bem problemático, né? Que é bem, porque mexe realmente com a estrutura interpretativa de uma obra, mexe com uma estrutura interpretativa e de pesquisa também, né? Como eu já estava falando para vocês, esse mau passo, esse passo em falso, ele ocasiona uma problemática para a pesquisa acadêmica, para a leitura,
né? Ele meio que valida uma interpretação que a própria obra original deixa em suspenso, né? Ou seja, é um mal causado pela tradução no seu leitor. Essa ideia de mal que a gente trabalha tanto aqui. E a outra perspectiva que eu vou trazer para vocês é essa questão do mover estrutural. E, nesse ponto, na própria... Vejam que nenhum tradutor está, vamos dizer assim, sai ileso de uma tradução. Vejam como o próprio Conti, que é o da tradução recente, da terceira versão, ele comete um mover estrutural. Vejam, em casa perguntavam se ainda assim deveriam mandar-me jantar com o Sr. Verdurin. O Sr. Verdurin só vai aparecer na segunda parte de Combray. Não, na segunda parte do Parolado de Swan, que é no caminho de Swan. Ele não aparece em Combray, né? E isso é interessante pensar porque causa um certo... Como a obra em si trabalha com várias, vamos dizer assim, categorias de famílias nobres e não nobres, são várias histórias de família em contato, em relação, esse mover estrutural pode também causar um leve sobressalto no leitor. Por quê? Porque o parágrafo todo está falando do senhor Legrandin e não do senhor Verdurin. Então, a gente não pode dizer que esse mover seja de semântico, porque ele não causa vamos dizer assim, um mal no nível maior, porque logo ele é identificável, vamos dizer assim, porque não condiz com o que está vindo anteriormente. Mas mesmo assim, é um passo em falso, mesmo assim, atrapalha a leitura, mesmo assim, interrompe a leitura do leitor, e se não for um leitor atento, ele vai passar com essa questão, né? E vai meio que ficar meio... Como assim? Não vai entender, né? Então, também são essas questões desses passos em falso em tradução que causam certas problemáticas também para o leitor. Porque olha como é que está o original. On se demandait à la maison si on devait m'envoyer tout de même dîner avec Monsieur Legrandin. Então, não é o senhor Verdurin, é Legrandin. Mas, como eu vim dizendo para vocês, o parágrafo que antecede essa frase, ele já dá uma resposta. Então, não é a gente já percebe que houve um erro de tradução, vamos dizer assim. Houve um passo em falsa tradução. Não acomete no sentido como o vestido branco. Não tem uma problemática de sentido maior. Essa é um sentido que pode ser rapidamente desvendado, né? Mas por isso que é só estrutural. E um outro ponto também, na tradução na segunda versão, foi o segundo ponto, o segundo mover que eu encontrei na tradução do Conti. E naquela vez prometer a si mesmo não se esquecer do que tinha a lhe dizer quando o Sr. Swan mandasse a filha a Tansonville. Só que não é Sr. Swan, é Monsieur Vinteuil. Et cette fois-là, no original, et cette fois-là, il s'était bien promis de ne pas oublier ce qu'il avait à lui dire. Quando é com, sem esse ó, pessoal. Como Monsieur Vinteuil enverrait sa fille à Tansonville. Então, não é Swan, é Cyril Vinteuil, mas como o mesmo caso do Legrand e Verdurin. A própria estrutura, o próprio parágrafo que antecede, já dá a resposta, já vamos dizer assim, vamos dizer assim, já não é rapidamente consertável, vamos dizer assim, para o leitor atento, né? Que não é Sr. Swan, porque é o Sr. Vinteuil. E só para um adendo, que a segunda parte que eu falaria para vocês, que é a questão do luto, a questão do sadismo, tem a ver com a filha do Sr. Vinteuil. E, num outro momento, eu posso até conversar com vocês, Vinteuil, na própria estrutura de Vinteuil, tem esse L no final, que é L, que em francês, deuil, com D, é luto. Então, a questão do mal, que a filha sádica,
o pai morre de tristeza porque a filha tem um relacionamento homossexual com uma mulher mais velha, então tem essa questão do mal em volta disso tudo, da corrupção da imagem do pai, mas assim, aí seria um mal em termos temáticos, que eu traria para vocês, mas não daria tempo trabalhar essas duas questões, né? E aqui seria, já estou terminando, pessoal, só. E aqui o outro exemplo é de um mover semântico. Vejam como uma, vamos dizer assim, uma tradução ela pode gerar um conflito de interpretação, até mesmo pensando na nossa linguagem hoje. Né? Quando ele diz, o narrador, a tradução do fragmento, do conti dessa terceira versão. Eu só comparei a terceira com a segunda e a primeira na questão do estrutural semântico. Nessas outras duas, não precisei trazer para vocês vamos dizer, essa comparação, porque a própria tradução do Conti ela nos dá esse suporte. Então, às vezes, à beira da água, rodeada pelas árvores, encontrávamos uma casa dita de prazer, isolada, perdida, que não via nada do mundo, exceto o riacho que banhava seus pés. Casa dita de prazer, hoje em dia, se eu, numa mesma frase, casa de prazer, tem toda um contexto, vamos dizer assim, sexual e também, vamos dizer assim, de casa dita de prazer, como se fosse algo a ver com casa de prostituição. Só que o original, ele não... quando o tradutor traduz plaisance por prazer, ele está mexendo no sentido do contexto do parágrafo. Porque esse parágrafo ele vai nos dar a ver uma mulher que foge para uma casa de campo por não ter uma correspondida, etc. E tal. E quando o tradutor traduz maison dite de plaisance por casa de prazer, parece que essa mulher, que é totalmente frustrada, parece que ela está se prostituindo, vamos dizer assim, a ideia que dá. Vejam, parfois au Bordeaux entouré nous rencontrions maison dite de plaisance, isolée, perdue, qui ne voyait rien do mundo, que la rivière. Vejam que, como eu falei para vocês, casa dita de prazer traz uma ideia aproximativa de conotação sexual, como, por exemplo, uma casa de prostituição, vamos dizer assim. Só que em francês, o substantivo feminino plaisance tem uma ideia mais de recreação e de divertimento, ou seja, é uma casa, pessoal, de recolhimento, de descanso. O prazer aqui não é o prazer de prazer, é o prazer de descanso, de recreação, de divertimento, de recolhimento. Vejam como Quintana traduz. Casas chamadas de recreio. E o Pi, casas chamadas de recreio. Ou seja, quando traduz como casa de prazer, a conotação sexual impede. Mas, quando eu vejo o original e tem uma casa de férias, de recolhimento, de recreação, de descanso, que o prazer, a tradução do plaisance por prazer, traz uma carga semântica que o contexto não, vamos dizer assim, não nos dá, vamos dizer assim. Porque, na verdade, é um caso de recolhimento de uma mulher que não teve o seu amor correspondido. Tudo bem? Esse é um mover semântico. E eu termino com duas reflexões sobre fazer tradutório. Com Walter Benjamin, em A Tarefa do Tradutor. O texto é de 21, mas eu estou com a versão traduzida de 13, que diz exatamente assim. A verdadeira tradução é transparente, não encobre o original, não tira da luz. Ela faz com que a pura língua, como que fortalecida por seu próprio meio, recaia ainda mais inteiramente sobre o original. Esse efeito é obtido, sobretudo, por uma literalidade na transposição da sintaxe, sendo ela que justamente demonstra ser a palavra e não a frase, ou ela
elemento originário do tradutor. A gente vê aqui a importante do Benjamin aqui é a verdadeira tradução frente, não encobre o original, não tira a luz, ou seja, não dá um sentido para ele, para o original, que ele não tem, vamos dizer assim, como o vestido branco por azul. Não, o azul pelo branco, vamos dizer assim. Ou seja, tirar a luz, encobrir o original, é exatamente dar um significado que o original não tinha, vamos dizer assim, como o vestido de musselina branca, ou seja, dá uma realidade outra que o original não tinha. E a verdadeira tradução é transparente, ela não encobre o original, ela não tira da luz, ou seja, ela não dá um significado, ela não tenta significar, não dá um sentido para a tradução. Ela tenta entregar ao tradutor, por mais que seja um outro texto, o modo mais positivo do original. E a segunda seria o Antoine Berman, que é a tradução e a letra, o Albergue do Longínquo. São dois fragmentos. Primeiro o tradutor que traduz para o público é levado a trair o original, preferindo o seu público, a quem também trai, já que apresenta uma obra arrumada. Vejo que quando eu traduzo por branco, se vocês forem ver aquele esquema ali, fica muito arrumadinho, a tradução fica coesa demais, a interpretação, né? E, ao mesmo tempo, eu estou traindo o original, estou traindo o meu leitor. Eu estou causando um mal com o meu mau passo, enquanto tradutor, para o leitor, né? Porque ele vai ter acesso a uma obra, uma obra em que a tradução, ela, vamos dizer assim, a tradução ela quebra ou ela corrompe o original, de certo modo, ao traduzir o azul pelo branco, né? E há um caráter ético na tradução, né? Que, segundo Berman, o ato ético em tradução consiste em reconhecer e em receber o outro enquanto outro, ou seja, é preciso respeitar o original, a letra do original, né? Não é interessante encobrir o original, ao mesmo tempo que não é interessante só traduzir o sentido de uma obra. O importante, o interessante é traduzir o outro, tanto sintaticamente quanto semanticamente, aproximando-se dele da sua língua de origem, por mais que o português e o francês sejam línguas, por mais que sejam línguas que vêm do mesma raiz, né, vamos dizer assim, vem do latim, então, mas tem suas diferenças. Então é preciso respeitar essas diferenças. E também é preciso que o tradutor tenha cuidado para não cometer esses passos em falsos, esses maus passos, porque ele vai trazer um mal para o seu leitor, né? Tanto vai trazer um mal para o original, quanto um mal para o próprio leitor, né? E é isso, pessoal. Obrigado. E acho que eu falei assim, acho que com 53 minutos eu vou interromper aqui e espero que tenha ficado claro assim, tal, essa questão da como você traduzir, como você quando você comete um passo em falso, como você pode problematizar, como você pode causar um mal para o seu leitor. Essa é assim, essa ideia. E como a tradução, ela, por vezes, como eu expliquei para vocês, ela comete pequenas maldades estrutural semântica ou semânticas, né? E é isso, pessoal. E a gente estou aberto para falar